Minuto Escola, episódio Minutos Palavras, professora Tânia Campos. Tânia é uma mulher branca, tem o cabelo liso e preto, que está amarrado, usa óculos de grau de aro redondo e regata preta. Diante dessa possibilidade de usar o vídeo na aula, de propor a realização de vídeo para os alunos, é interessante a gente também ampliar o nosso repertório de possibilidades de produção. A ideia é conhecermos diferentes categorias, gêneros, que possuem características de linguagem singulares e que podem nos inspirar na associação com nossos conteúdos programáticos das aulas, mesmo naqueles poucos óbvios de se trabalhar com vídeo. Dessa forma, também desenvolvemos a nossa confiança para falar sobre materiais audiovisuais com os estudantes, seja para abordar determinados temas, como para discutir produções realizadas pelos alunos. Lembrando que a gente não precisa ser uma enciclopédia, conhecer e dominar todas as técnicas e linguagens do audiovisual para poder trabalhar com ele. Mais importante é se propor a utilizar essa nova ferramenta na sala de aula, testar junto com os alunos, aproveitar a sua experiência de vida e o conhecimento deles sobre a tecnologia. Essa categoria de vídeo minuto Palavras foi pensada para aqueles vídeos nos quais a palavra é protagonista, ou seja, tem um papel estrutural. Então, se você for usar um texto, deve ser um bom texto, seja ele de domínio público, um excerto de um livro de um autor clássico, como Machado de Assis, ou um poema que um amigo seu escreveu. O mais importante é a qualidade desse texto. Legenda: alô, alô, professor de língua portuguesa ou literatura. Outro ponto para se atentar em relação à palavra é o cuidado para que ela não seja didatizante da imagem. É muito comum vermos vídeos nos quais a imagem mostrada e a palavra oralizada dizem exatamente a mesma coisa. Mas é muito mais interessante quando há uma relação de complementaridade ou de dissociação entre a imagem e a palavra, porque isso aumenta a potência do vídeo, sai do óbvio e nos surpreende. Lado a lado, Matias Lancetti, tema livre 2001, São Paulo. É dia, de costas uma mulher negra caminha ao lado de uma senhora branca. Surgem palavras: proximidade, confissões. São vistas dos joelhos para baixo, trocando passos lentamente. Sincronicidade. Submissão. Poder. A mulher negra usa avental e segura uma bengala. Estão paradas próximo ao meio-fio. Profissionalismo. Elas observam os carros passando. A imagem fica em preto e branco, a idosa mexe no próprio casaco. Imagem colorida. Elas atravessam a rua. A idosa apoia-se no braço da mulher negra que carrega a bengala e uma sacola. A imagem congela em preto e branco. Lê-se: ódio. A mulher está com um semblante tensionado. A idosa sorri. Lê-se: companhia. Imagem em preto e branco da mão da senhora sobre o braço da mulher. Confiança. Imagem com cor. Elas sobem uma calçada devagar. Câmera lenta. Um carro passa. Elas estão paradas novamente do outro lado da rua, perto do meio-fio. As duas dão risada. Lê-se: amizade. Imagens, edição e direção Matias Lancetti, São Paulo 2001. Nesse vídeo minuto lado a lado, vemos uma imagem muito recorrente nas cidades brasileiras. Uma mulher negra, vestindo o uniforme de empregada, atravessa a rua acompanhando uma senhora branca e idosa, sua patroa. Se a gente visse apenas esse registro do momento, sem interferência nenhuma da edição, poderíamos fazer uma leitura menos complexa dessa situação, associada ao Brasil colonial e à perpetuação da escravidão em diversas formas ao longo da nossa história. Mas o realizador interferiu nessa imagem. Olha só o que ele nos conta. No processo de edição é que eu encontrei Matias Lancetti, São Paulo. a forma mesmo do vídeo. Matias tem cabelo preto e barba rente. Eu fiquei 5 dias batendo a cabeça para descobrir o que tirar do vídeo, o que me instigava, o que essas duas mulheres atravessando a rua me instigavam. E descobri que também ali tinha uma amizade entre as duas. Cena do curta. A idosa segura no braço da mulher negra. Elas atravessam a rua. Na edição usei efeitos do After Effects para finalizar a imagem e para os caracteres. E no Final Cut eu estiquei a imagem, né, para reenquadrar aquela cena que eu tinha gravado. Foi a partir da inserção de diferentes palavras sobre a imagem, ódio, companhia, amizade, que o vídeo adquiriu uma complexidade maior, oferecendo ao espectador mais possibilidades de interpretação. Vamos observar o formato desse vídeo e como ele pode nos inspirar na realização de trabalhos relacionados com os conteúdos programáticos de diversas áreas de estudo,
História, Geografia, Língua Portuguesa. O realizador fez um registro de caráter documental, na rua. Depois adicionou uma camada de linguagem, introduzindo palavras sobre a imagem. Legenda, capaz palavra de escrita. provocar uma reflexão, de aprofundar o tema do vídeo. Vamos ver uma outra produção que também foca no texto e que partiu de um tipo de narração bem particular para a construção do vídeo. Nordestino Rodrigo Barros, Ser Nordestino, Olinda, Pernambuco. Lê-se Nordestino em fundo laranja, sequência de imagens, Rosa dos Ventos. Setas, sinais de igual e vírgulas. Utilizado para encerrar um período. Na geometria Rosto com olhinhos e boca. parte do grupo dos entes geométricos que não se definem e dos quais todo ser humano tem ideia já formada. Lê-se um ponto é um ponto é. Meça 0,8759. Fórmula matemática. Cada um dos filetes de metal nos braços de guitarras e Violões. onde os veículos urbanos podem ou devem parar. Bonequinho xingando o ônibus que passa. Pequena mancha arredondada. Qualquer ponto existente entre o leste e o norte. Mapa mundi em relevo. Referência é a região que abrange os estados do Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bandeiras Alagoas, dos estados Rio Grande do citados. Norte, Sergipe. Estes estados, assim como os pontos, aparentam ser idênticos, Fotos de duas crianças ganham rabiscos sobre olhos e bocas. distintas, não menos importantes que todos. Surgem as palavras. Um ponto preto embaça e some. Texto, voz e edição, Rodrigo Barros. Dois motivos me levaram a finalmente parar a produzir. Rodrigo é um jovem de cabelo contribuir curto e para o barba. festival. O primeiro motivo foi o tema, que foi o tema Ser Nordestino, que me obrigou a analisar e descrever a região que possui o adjetivo pátrio mais característico do país. E o segundo foi ter assistido, coincidentemente, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Legenda, buscar referências, Sobre o tema construir no dia, repertório. Acho que 3 dias depois de assistir o curta de Jorge Furtado, imediatamente eu estava na frente do computador com 3 dicionários do lado, escrevendo o texto pro vídeo. Documento de texto na tela de um 2 computador. horas depois estava o texto pronto. Texto pronto, partir para a narração. Texto pronto, narração pronta, partir para a produção das imagens. E essa foi a maior dificuldade, foi encaixar as imagens na narração e encaixar o texto em 1 minuto. Por mais que eu conseguisse enxugar, eu não ia conseguir fazer esse vídeo com menos palavras. É um vídeo condensado. Esse vídeo nos revela a ideia de construir uma narrativa por associação, criando ligações entre temas diversos e construindo uma espécie de narrativa própria. Pode ser um caminho muito legal para quem quer trabalhar assuntos mais complexos e espinhosos, de geografia, de história, de política, que precisem de uma construção de raciocínio para chegar numa conclusão. Mais ou menos assim: que tipo de caminho eu preciso fazer para construir um discurso coeso, que aborda um tema complexo? Mas há também formas singelas de criar um vídeo baseado na palavra, fazendo poucas escolhas, mas precisas. Vamos ver o vídeo da professora Franciele, Debaixo do Tamarindo. Franciele Noia-Toso, trabalho de vídeo minuto 2021, Vitória, Espírito Santo. Sobre parte de uma fotografia em preto e branco e desbotada, lê-se em letras pretas, Debaixo do Tamarindo. A foto é revelada aos poucos. Vêem-se os pés com sapatos, a mãozinha de uma criança. Uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes, com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Pés com sapatinhos de uma criança, criança com Hoje paletó e esta calça. árvore, de amplos agasalhos, guarda, como uma caixa derradeira, o passado da flora brasileira Rosto de um garoto. e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, Rosto de uma garotinha. voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade. Na foto, garoto e garotinha lado a Minha lado. sombra há de ficar aqui. Ele mais alto está com a mão sobre o ombro dela. A partir de uma leitura potente de um poema de Augusto dos Anjos, essa professora conseguiu contar uma outra história que surge através da imagem exibida. Uma fotografia antiga, revelada aos poucos, do plano detalhe para o plano geral. Parece que o texto foi criado especialmente para esse vídeo, e isso é resultado de uma boa pesquisa. Para os professores de literatura, história, filosofia, pode ser um trabalho interessante entre os alunos. Quantos vídeos diferentes podem surgir de um mesmo texto? Legenda, ou de uma mesma foto. Quantas fotos esquecidas temos em nossas gavetas ou em nossos arquivos digitais? Por mais evidente que seja o uso da palavra para todos nós, e ainda mais na educação, na hora de produzir um vídeo,
nós vimos a força que um texto, uma narração, uma música ou alguns sons podem ter quando utilizados de forma inusitada. Vale lembrar o conceito de montagem do Eisenstein. Duas imagens aparecem sucessivamente no filme e sugerem o surgimento de uma terceira imagem, ou conceito, que aparece só na nossa cabeça. A graça e a complexidade do audiovisual está aí, em combinar não só imagens, mas imagens com sons e palavras, sejam elas oralizadas, sejam elas inscritas na tela. Olha que interessante o jogo de palavras que a professora Luciana Paula criou em seu vídeo de stop motion, a partir da palavra química. Ki, mi, K, B, entre parênteses N, entre parênteses D, ES, T, mun, do, interrogação, exclamação. Luciana Paula Lesquevicius, trabalho de vídeo minuto, 2022, Rancharia, São Paulo. Sobre uma mesa há um globo terrestre, tubos de ensaio e objetos de madeira lado a lado. Sobre cada um deles desenha-se letras em branco que formam a palavra. Química. Química deste mundo cabe. Os objetos se movem pela mesa, surgem rolhas de vinho. Um dos objetos é um bonequinho rosa. As rolhas vão para dentro de um dos tubos. O bonequinho sobe no globo. Escorrega para dentro do tubo com as rolhas. Ao fundo, as portas de uma estante com vários tubos se fecham. Surge uma bonequinha azul de saia. Surgem outros bonequinhos menores. Uma bonequinha azul maior que a primeira a pega no colo. Eles saem de dentro de uma caixinha que desliza para o lado. O bonequinho rosa senta-se sobre o globo terrestre que gira. Ele desce, o globo sai da mesa. Então, a gente já pode desmistificar a ideia de que esse tipo de linguagem audiovisual, no qual a palavra tem muita força, pode ser usado apenas nas aulas de humanas. Considere você também realizar um exercício de vídeo a partir de um conceito, de uma definição que se reduz a uma só palavra, como a química.